Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos. Bastante assustado e incomodado com o fato de que 94 milhões de brasileiros estejam precisando do desgoverno Petralha de ocupação para comer, pagar o aluguel e acender a luz dentro de casa. Você já parou para pensar o que significa quase a metade do fazendão depender de um auxílio para apenas sobreviver? Isso não é inclusão social, isso é prisão econômica. Hoje, 22 de outubro de 2025, é o dia da praça, o dia do enólogo, o dia do paraquedista, o dia internacional do Caps Lock, o dia internacional do rádio amador, o dia internacional de atenção à gagueira e o dia do protesto mundial contra o uso do eletrochoque. Os indicadores financeiros mostram dólar subindo, euro, bolsa de valores e Bitcoin em retração, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. Na Gazeta do Povo, a informação de que o Sindicato do Crime Organizado publicou nas primeiras horas de hoje a delirante decisão que condenou o presidente Jair Highlander Bolsonaro e 7 ex-integrantes do governo dele por causa de uma psicodélica tentativa de golpe de Estado após a fraude eleitoral de 2022, que impediu que ele fosse declarado o vencedor. Com isso, a Justiça, com J minúsculo, abriu o prazo de 5 dias para que as defesas apresentem recursos contra o entendimento da primeira turma da Pocilga, que fechou maioria de 4-1 pela condenação. O julgamento foi relatado pelo satânico psicopata, o doente mental que é o verdadeiro golpista e que deveria estar preso e internado num manicômio judiciário. A presepada resultou em um calhamaço idiota de quase 2.000 páginas que trata do chamado núcleo crucial da ação, considerado o principal grupo de articulação dos atos de 8 de janeiro de 2023. Apesar da decisão, a prisão de Jair Highlander Bolsonaro e dos demais réus não será imediata, já que o Sindicato do Crime Organizado ainda precisa analisar os recursos antes do cumprimento das penas. Estão nesse mesmo barco os ex-ministros Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres e Walter Braga Neto, Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o tenente-coronel Mauro Cid. O Diego Muguet, no entanto, chama atenção para um detalhe interessante. Ele diz que Zé Peruca pediu a devolução do próprio voto dele para corrigir aspectos gramaticais. À primeira vista parece um gesto burocrático, quase trivial, mas no Sindicato do Crime Organizado, nenhum movimento é inocente, muito menos quando o voto em questão é o único que absolveu Jair Highlander Bolsonaro. Ao recuperar o texto, o Beija-Pé trava, por consequência, a publicação do acórdão. E sem acórdão publicado, não há prazo recursal correndo. É o tempo que se dobra à vontade de quem sabe jogar xadrez jurídico com mãos de relojoeiro. O efeito prático é inequívoco. O trânsito em julgado antes previsto ainda para este ano fica empurrado para 2026. E Bolsonaro, em vez de réu consolidado, permanece figura em disputa. Chamem de revisão gramatical, se quiserem, mas o que Fux fez, de fato, foi colocar uma vírgula no tempo. E cada vírgula, em política, pode mudar o sentido de uma história inteira.
Ainda assim, o corrupto, inútil e caríssimo Tribunal Superior Eleitoral parece ter tomado um choque de realidade. Segundo o Diário 360, o TSE arquivou um inquérito contra o presidente Jair Highlander Bolsonaro por causa de supostos ataques ao sistema eletrônico de votação e legitimidade das eleições em 2022. A decisão parece clarear a atmosfera e deixar mais clara a percepção que, aliás, a esta altura já deveria ser generalizada, que houve uma fraude eleitoral monumental praticada em 2022, garfando a reeleição de Bolsonaro por ampla margem em primeiro turno para entregar o comando do Fazendão ao maior ladrão da história do Brasil, um indivíduo descondenado artificialmente por uma canetada de uma figura que atende pelo nome de Carmen Miranda. O popular Zé Peruca, que também atende pela alcunha de Beija-Pé, integrante do Sindicato do Crime Organizado que opera lá nas dependências do antigo Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Podres Poderes, em Brasília, pediu para mudar de turma lá dentro do sindicato. Por meio de um ofício ao presidente da Pocilga, o trejeitoso Carmen Miranda, Zé Peruca manifestou interesse em migrar da primeira para a segunda turma. Segundo o documento, o Beija-Pé teria interesse em ocupar a vaga deixada pelo coleguinha dele, Lulu Boca de Veludo, que caiu fora da Pocilga na sexta-feira. Além de Carmen Miranda, a turma é composta pelo laxante Boca de Caçapa, pelo amigo do amigo de meu pai, pelo Crasso Marques e pelo incrivelmente crente do pé quente. Até agora, não há informações detalhadas sobre os motivos de Zé Peruca ter solicitado esta mudança, segundo a assessoria do Sindicato do Crime Organizado. A jornalista investigativa alemã Vicky Richter, que é veterana militar em operações psicológicas, publicou uma reflexão sobre o Fazendão que eu compartilho com você agora. Ela diz o seguinte, abre aspas, o novo crime do Brasil, ter uma opinião. Bem-vindo ao Brasil, onde a liberdade de expressão agora vem com um rótulo de advertência e escolta policial. O delegado da Polícia Federal, Fábio Schor, pediu ao imperador residente da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, para abrir ainda uma outra investigação, dessa vez contra advogados, jornalistas e comentaristas que ousaram criticar a prisão de Felipe Martins. Você leu corretamente. Criticar o governo agora pode ser qualificado como atividade de milícia digital. Tudo indica que, no Brasil moderno, uma tuitada, uma coluna ou mesmo uma defesa dentro do tribunal podem ser tratados como um ato de terrorismo se eles desagradarem os deuses da Suprema Corte. Isto não é justiça, é cosplay judicial. O mesmo tribunal que deveria proteger a liberdade de expressão agora trata a dissensão como conspiração criminosa. Aparentemente, defender o devido processo é atacar as instituições. Questionar prisões arbitrárias é disseminar desinformação. E qualquer um que se recuse a se ajoelhar diante da narrativa é prontamente classificado como extremista. A ironia é mais densa do que a umidade de Brasília. Os advogados estão sendo colocados na mira por fazerem o trabalho deles, defender cidadãos. Os jornalistas, por escreverem colunas. Os comentaristas, por terem opinião. Não é uma investigação. É uma campanha de intimidação fantasiada com uma toga judicial. Novamente, o Brasil prova que o seu maior produto de exportação não é café nem carnaval, é censura disfarçada de democracia. A terra da ordem e do progresso se tornou um lugar onde a ordem significa obediência e o progresso significa silêncio.
Portanto, sejamos claros, isto não é sobre a proteção de instituições, é sobre a proteção de egos. Quando uma democracia começa a criminalizar a divergência, a discordância, não é mais uma democracia, é uma ditadura de tribunal. E se Moraes der a bênção dele a mais essa caça às bruxas, o Brasil terá oficialmente ilegalizado o livre pensamento. Fecha aspas. Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador, espalhe essa boa notícia e não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico, iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada! A Gazeta Brasil informa que o Ibovespa, o principal índice da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou o pregão de hoje com alta de 0,55%, alcançando 144.872 pontos. O avanço reflete o otimismo moderado dos investidores diante do novo pacote fiscal anunciado pelo desgoverno Petralha de ocupação e da expectativa pelo índice de preços ao consumidor, o Consumer Price Index norte-americano, previsto para sexta-feira. Já o dólar registrou uma leve alta, cotado a R$ 5,39. Na revista Oeste, a informação de que o corrupto desgoverno Petralha de ocupação, sempre faminto por dinheiro fácil, anuncia que pretende mandar um novo projeto de lei ao antro dos 513 picaretas e 81 inúteis para taxar bets e fintechs, segundo a besta quadrada que bate ponto na Fazenda. Os técnicos do Ministério e do desgoverno se reuniram ontem para consolidar o texto de 2 projetos de lei que prevêem as tributações e reorganização de cadastros de programas sociais, ou seja, ferrar ainda mais quem já está na lona, além de espalhar mais uma fake news, de que isso também vai ajudar a cortar gastos para fechar as contas de 2026. A palavra de ordem desses criminosos é mentir, sempre. O Paraguai vai se tornar o mais novo produtor de ônibus elétricos da América do Sul. A empresa taiwanesa Master Transportation Bus Manufacturing Limited confirmou a instalação de uma planta industrial no PIT, o Parque Tecnológico Inteligente Taiwan, em Mingaguazu, a apenas 24 quilômetros da Ponte Internacional da Amizade, que faz a ligação com o Fazendão a partir de Foz do Iguaçu, no Paraná. O investimento calcula uma geração de 2.600 empregos, diretos e indiretos, e projeta colocar o Paraguai no mapa da mobilidade elétrica regional a partir de 2026. Com foco na exportação de rum e charutos, os dominicanos querem vender mais para o Brasil. O país caribenho espera aumentar as vendas em 47% em 2025 e também pretende atrair mais turistas brasileiros. O comércio bilateral do Brasil com a República Dominicana é fortemente desequilibrado. Na Gazeta do Povo, a notícia de que a Eletrobras anunciou hoje a conclusão do reposicionamento de marca, 3 anos após ser privatizada. A empresa agora passa a se chamar Axia Energia. A antiga estatal brasileira de energia foi vendida em junho de 2022 pelo governo Bolsonaro, sendo alvo das críticas do maior ladrão da história do Brasil, então candidato, que chegou a manifestar o desejo de rever a desestatização. O vice-presidente financeiro e de relações com investidores da Axia, Eduardo Hayama, explicou que o nome Axia, de origem grega, significa valor e remete também à ideia de eixo, aquilo que conecta, sustenta e gera movimento.
O presidente Donald Trump enviou hoje uma mensagem aos pecuaristas norte-americanos defendendo as políticas tarifárias dele e, ao mesmo tempo, pedindo que eles reduzam os preços. Em uma postagem na rede dele, a Truth Social, Trump lembrou a imposição da tarifa de 50% sobre a carne brasileira e argumentou que as tarifas impostas pelo governo dele são a única razão para o sucesso atual do setor. Os Estados Unidos suspenderam a reunião de cúpula de Vladimir Putin e Donald Trump depois do impasse com o Kremlin sobre a Ucrânia. A Casa Branca afirmou que o novo encontro entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia não está nos planos, num futuro imediato, após as divergências com Moscou sobre as condições de um cessar-fogo na Ucrânia. Enquanto isso, segundo a revista Oeste, um bombardeio da Rússia com mais de 400 mísseis e drones resultou em 7 mortes, incluindo 2 crianças, e dezenas de feridos, além de deixar milhares de pessoas sem eletricidade na Ucrânia. Os reparos na região estão sendo adiados pela ameaça persistente de novos ataques com drones. Uma reportagem da agência Bloomberg diz que Ucrânia e Europa preparam um plano de 12 pontos para encerrar a guerra. Um conselho de paz, presidido por Donald Trump, supervisionaria a implementação da proposta. Líderes europeus declaram apoio ao apelo de Donald Trump por um cessar-fogo na Ucrânia. O presidente norte-americano reiterou o pedido durante a reunião realizada com o catatal ucraniano Volodymyr Zelensky na Casa Branca. A Rússia, por seu lado, diz que as condições para a paz na Ucrânia não mudaram desde a reunião de cúpula. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, devem se encontrar em breve antes de uma possível nova reunião de cúpula entre Trump e Putin. O fato é que o clima está azedando mais e mais. O portal Space Liberdade informa que Trump foi para cima de Putin e anunciou sanções contra as 2 maiores companhias russas de petróleo, a Rosneft e a Lukoil. A Justiça da Colômbia absolveu Álvaro Uribe e revogou a prisão domiciliar do ex-presidente colombiano, que foi condenado a 12 anos de prisão por suborno de testemunhas e fraude processual. O presidente eleito da Bolívia diz que a justiça recairá sobre Evo Morales. Rodrigo Paz afirmou que os governos anteriores permitiram que Evo Morales atuasse sem sofrer consequências legais. O presidente do Peru declarou estado de emergência para combater a criminalidade. A decisão de José Herri foi tomada depois de novos protestos da geração Z em Lima, a capital peruana. A Suprema Corte dos Estados Unidos vai analisar uma lei que proíbe o porte de armas para usuários de drogas. Para o Departamento de Justiça, a lei não viola os direitos constitucionais porque ela se aplica a um grupo considerado de risco. A proibição, inclusive, é temporária e pode ser revertida caso o cidadão pare de usar as substâncias alucinógenas ilícitas. A cada dia que passa, o filme do ex-presidente Barack Hussein Obama, acusado formalmente de traição à pátria, vai ficando ainda mais queimado. Agora, pelo que se informa, surgem novas provas de que a certidão de nascimento nos Estados Unidos do incendiado de praia é totalmente falsa. Cada vez fica mais sólido o conceito de que o queniano Obama jamais foi um norte-americano nascido em território norte-americano, como exige a lei para que um cidadão possa se tornar presidente da República. Com isso, a presidência dele se torna toda ilegítima, demonstrando que ele não passou de uma marionete preparada pelo Fórum Econômico Mundial para se infiltrar na América nos níveis mais altos. Neste dia 22 de outubro, em 1879, usando um filamento de fio carbonizado,
o inventor e empresário norte-americano Thomas Edison testava a primeira lâmpada incandescente elétrica, que durou 13 horas e meia antes de queimar. Em 1884, o Observatório Real da Grã-Bretanha era adotado como o meridiano principal da longitude. Em 1938, a primeira cópia xerográfica era feita. Em 1962, o presidente norte-americano John Kennedy anunciava o bloqueio de Cuba. Em 1968, a espaçonave Apollo 7 caía com segurança no Oceano Atlântico, depois de orbitar a Terra 163 vezes. Em 1969, era reaberto o Congresso Nacional, fechado durante 10 meses depois da publicação do Ato Institucional número 5. Em 2002, entrava em funcionamento a BMIF, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, em São Paulo. E, em 2022, a italiana Giorgia Meloni era empossada como primeira-ministra, sendo a primeira mulher a assumir o cargo. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer a você dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia esse meu NetJornal, que me envia mensagens, e dizer que eu leio todas elas, todas as mensagens, embora eu nem sempre consiga responder uma por uma, mas eu peço para que você continue escrevendo e que acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Por favor, fale sobre o site com todos que você conhece, para que esse jornal objetivo, isento, sem manipulação, mas com aquele toque de humor, também possa chegar até eles. Agora, se você puder enviar uma ajudinha de qualquer valor, ela será muito bem aceita. Os tempos aqui estão bicudos. Aqui vai um forte abraço para o meu amigo brasiliense Gumercindo Sueiro Lopes, o Gugu, Leoni de O Mansur Tosi, Victor Sá, Paulo R.A. Amendoeira Ranch, para o meu primo José Vicente Lessa, lá de Brasília, no Distrito Federal, Carla Guedes, Fabiano Marcelino Nicásio, F. Freitas, Capitão do Povo 22, Cirlei Schmidt-Schroppel, Rosane Romero, Wagner Oliveira Maia, lá de São José dos Campos, no estado de São Paulo, e para a Eliane Alfano. E mais uma coisinha. No frigir dos ovos, o que sobra é o seguinte: a única forma de impedir que o Brasil continue a ser destruído é prendendo aqueles que estão destruindo o Brasil. Não tem outro jeito. Até a próxima.